Estamos de volta agora com o Dr. Marco Aurélio Safadi. Ele é membro da Comissão de Revisão de Consensos e Calendários da Sociedade Brasileira de Imunizações e eu vou pedir a ele que me dê outros créditos, porque são muitos. Não. Bom, boa tarde, Ricardo. É um prazer estar aqui. Eu sou um professor de pediatria, trabalho na Santa Casa de São Paulo, né? Sou também membro do Comitê Técnico Assessor de Imunizações do Ministério da Saúde e atualmente eu presido o Departamento de Infectologia da Brasileira de Pediatria e o Departamento de Imunizações da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Ou seja, a SBIM colocando você em contato com os profissionais que são referência no Brasil em imunizações, em infectologia, na prevenção de doenças infecto-contagiosas. Aproveite para se atualizar. E lembrando desde já que lá no site sbim.org.br e no familia.sbim.org.br tem um monte de informações muito relevantes para você. Esses dois sites são reconhecidos pela Organização Mundial da Saúde como seguros de relevância para você se informar sobre vacinas, sobre prevenção de doenças infecto-contagiosas. Com o Dr. Marco Aurélio Safadi, a gente vai falar sobre a prevenção das meningites, da doença meningocócica. É um conjunto de doenças causadas pelo meningococo, que ele vai poder explicar para a gente aqui mais o que é isso. Vamos começar já falando o que é meningococo, doutor? Vamos dizer, as meningites têm várias causas, né? Tanto vírus, bactérias, fungo, parasita, tem uma série de agentes que podem provocar meningites. Dentre esses agentes, a gente guarda relevante importância as bactérias, as meningites bacterianas. Entre as meningites bacterianas, você vai ter, vamos dizer, hoje em dia, aqui no nosso meio, dois protagonistas, Ricardo, que são o meningococo e o pneumococo, né? E, importante dizer, a gente tinha o hemófilos influenza até o final, vamos dizer, dos anos 90, era um agente também relevante e que hoje praticamente desapareceu das nossas crianças, fruto da vacinação. Fantástico. Então, no final da década de 90, o Brasil incorporou a vacina de hemófilos e hoje, ao contrário de antigamente, a gente praticamente não tem mais casos de meningite por hemófilos. Então, restaram as meningites meningocócicas e pneumocócicas entre as mais relevantes, vamos dizer, em crianças e adolescentes. O meningococo, particularmente, vem sendo aqui, no histórico do Brasil, o prevalente, o protagonista. Ele é a principal causa de meningite bacteriana no nosso meio, já há muito tempo. É uma bactéria, a maneira de você adquirir essa bactéria é através do ar, então ela é de transmissão respiratória, o indivíduo adquire a bactéria, ela vai colonizar a sua garganta, a sua nasofaringe, e você fica com a bactéria lá. Mesmo sem sintoma, você não sabe. A maioria dos indivíduos que albergam essa bactéria na sua garganta, felizmente não desenvolvem a doença. Ela convive em harmonia com o seu organismo, você até cria anticorpos em função dessa convivência e isso te protege. Não é rara esse fenômeno de colonização. A gente estima que, por exemplo, entre adolescentes e adultos jovens, a gente tem aproximadamente 10% deles com o meningococo na garganta, mas a doença é rara. Então, a colonização é frequente, mas a doença é rara. Para que você tenha uma ideia, o Brasil, antes de introduzir a vacina de meningococo C, e eu estou falando antes de 2010, que é quando a vacina foi introduzida, a gente registrava anualmente aproximadamente 3.000 casos de doença meningocócica no país. Isso no Brasil inteiro. O estado de São Paulo era o estado que mais reportava e sempre mais reportou casos, mas são 3.000 casos no Brasil, o que dava uma taxa de incidência de aproximadamente 2 casos para cada 100.000 habitantes por ano. Então, imaginar uma cidade de 100.000 habitantes, a gente tinha por ano, nessa cidade, 2 pessoas, crianças e ou adultos, que desenvolviam a meningite meningocócica, a doença meningocócica. Essas taxas diminuíram hoje, né? Hoje a gente tem registrado 1.000, 1.500 casos por ano de doença meningocócica, muito em função da introdução da vacina, que conseguiu controlar boa parte dos casos desde que ela foi introduzida. A meningite é uma doença que sempre assustou muito, né? Os pais morrem de medo, tem uma taxa de letalidade alta, é isso? Eu acho que essa é uma das principais características da doença, Ricardo. Eu acho que não há uma doença que cause tanto pânico na comunidade como a doença meningocócica. Ela tem algumas características que fazem dessa doença uma doença realmente que causa pânico. Então, a despeito de ser uma doença relativamente rara,
Se você levar em conta que num país de 200 milhões você tem pouco mais de 1.000 casos, não é uma doença tão frequente assim, mas ela é de tal impacto na comunidade que ela causa muito pânico. Ela basicamente acomete indivíduos previamente rígidos, então é imprevisível quem vai ter. A grande maioria dos acometidos são crianças e adultos previamente saudáveis, que não têm nenhum problema de imunidade. Ela tem uma evolução muito rápida, a partir do início dos sintomas, da febre, dos vômitos, da dor de cabeça, etc., um paciente pode, vamos dizer, em poucas horas, e eu estou falando em menos de 12 horas, esse indivíduo pode estar dentro de uma unidade de terapia intensiva, em choque, com risco de vida. Então, é de muita dramaticidade. Dos que são acometidos pela doença, a gente tem aqui no Brasil aproximadamente 20% de letalidade. O que significa isso? De cada 5 indivíduos acometidos, 1 morre. E dos que sobrevivem, ou seja, desses 80% que sobrevivem, 10 a 20% vão sobreviver com algum tipo de sequela, ou neurológica, ou visual, ou auditiva, ou amputação de membros. Então, é uma doença que tem muito impacto. Você imagina numa comunidade, a criança vai para a escola, né, ou um adolescente, no dia seguinte ele está na terapia intensiva, sequelado, ou eventualmente falecido, não é? E isso causa, vamos dizer, um drama muito grande. Então, sempre foi uma doença para a qual a gente buscou prevenção. A gente buscou uma forma de ter um instrumento, uma ferramenta que permitisse a gente se prevenir dessa doença. O surgimento das vacinas, né, realmente mostrou um caminho que traria a possibilidade de prevenção da doença de uma maneira efetiva. Então, hoje, graças ao desenvolvimento de muitos laboratórios que investiram, etc., a gente tem vacinas para a grande maioria dos subtipos de meningococo. A gente chama, o termo médico é sorogrupo, né? Mas são vários tipos de meningococo. São letrinhas, né? A, B, C, W, Y, etc. Então, hoje a gente tem vacinas para a grande maioria desses subtipos de meningococo. Claro que são vacinas que têm as suas peculiaridades, as suas indicações, as suas faixas etárias de uso, o seu tempo de proteção, mas elas mudaram muito o cenário, né? E hoje em dia a gente tem, vamos dizer, um impacto muito menor dessas doenças, fruto, vamos dizer, da experiência adquirida com o uso dessas vacinas. E uma coisa muito curiosa que a gente percebe é que quando há a notícia de algum caso de meningite numa escola, numa comunidade, imediatamente há uma mobilização enorme das pessoas que estão ali no entorno, dos pais, das crianças que estudam na mesma sala, dos vizinhos, e aí todo mundo corre para o posto de vacinação, para a clínica de vacinação, apavorado. Isso remete muito me parece um sintoma muito evidente da falta de consciência sobre a atitude preventiva, né? Porque se eu sigo direitinho o calendário, as recomendações, eu não tenho que entrar em pânico quando eu ouço. E aí é engraçado também porque uma semana depois do caso, as filas já somem, já diminuem. Quer dizer, há uma necessidade contínua do ser humano, essa é uma característica que a gente traz, né? De agir impulsionado pelo risco iminente, né? Uhum. E a prevenção não pode ser tratada dessa forma, né? Não, em parte é isso, né? Mas aqui o desafio ainda é maior. O teu raciocínio é perfeito. A gente viveu isso que você está descrevendo muito com o surto de H1N1 há alguns anos atrás. Recentemente com febre amarela, né? A gente vivenciou de novo esse cenário. Mas aqui é um pouco diferente, Ricardo, porque o meningococo, infelizmente, a gente não tem ainda uma vacina que, uma vez administrada, resolva o problema. Uhum. Então, ninguém é considerado 100% protegido. Todos, teoricamente, têm risco, mesmo os vacinados, porque, depois de um tempo, a proteção ela diminui, as vacinas não contemplam todos os tipos. No programa de imunizações, né, nível público, a gente tem a vacina que é que combate aquele que é o principal sorogrupo aqui no Brasil, que é o C, mas não contempla todos os sorogrupos. Então, essa situação de conforto, de segurança, para essa doença não existe. Então, por exemplo, quando você tem um caso de doença meningocócica numa escolinha, numa creche, etc., as autoridades de saúde vão na casa do indivíduo, etc., e há recomendações de que os contactantes íntimos, ou seja, aqueles que convivem intimamente com o paciente que foi acometido pela doença, eles recebam um medicamento por boca, um antibiótico, que vai
vamos dizer, caso ele esteja colonizado pelo meningococo, vai erradicar o meningococo da garganta desse contactante para que ele não corra risco de desenvolver a doença, né? Então, além da vacinação, a gente tem essas estratégias de prevenção, mas você está coberto de razão, essa é uma doença que gera exatamente esse pânico, né? E uma busca por prevenção, principalmente quando, vamos dizer, a gente tem a veiculação da notícia, né, de um falecimento ou de um caso grave de doença meningocócica. Porque o calendário vacinal da Sociedade Brasileira de Imunizações, que contempla todas as vacinas disponíveis para uso no Brasil, informa, inclusive, quais estão disponíveis na rede pública e quais estão exclusivamente na rede privada. E ele prevê essas vacinações de reforço, né? Exato. Exatamente, já por conta de... Então, assim, quando você está atento às recomendações e segue as vacinações de reforço, porque você tem coisas diferentes, né? A quantidade de doses de uma única vacina, tem vacinas que requerem 3 doses, por exemplo, isso é uma coisa. E a outra coisa é uma vacina que você segue o esquema de dose e vai ter um reforço na frente, porque com o passar dos anos, a pesquisa científica já evidenciou que há uma diminuição da proteção e é necessário uma dose de reforço. Perfeito. E é por isso que tem que se vacinar o adolescente também. Então, são 2 aspectos, né? Um é esse, quer dizer, existem de fato algumas vacinas que você, uma vez que você complete o esquema, você pode considerar esse indivíduo protegido até para o resto da vida. Algumas vacinas têm essa característica, né? Então, você vacinou para sarampo, você vacinou para rubéola. Esse indivíduo está protegido, ele não precisa ficar, depois que ele completou o seu esquema, repetindo vacinas durante a vida. O meningococo não. O meningococo, nenhuma das vacinas de meningococo, uma vez administrada, vai conferir a esse indivíduo proteção pelo resto da vida dele. Então, enquanto ele se mantiver em risco, enquanto ele pertencer a uma epidemiologia, a um local ou a uma faixa etária em que a gente tem risco de doença, a gente deve propiciar o melhor esquema. E, às vezes, o melhor esquema implica em doses de reforço, para que ele esteja, vamos dizer, adequadamente protegido. Então, isso é ideal. A vacinação do adolescente entra nesse cenário, do ponto de vista individual, primeiro para proteger esse adolescente contra a doença. Mas há um segundo aspecto na vacinação do adolescente para o meningococo, porque, do ponto de vista de saúde pública, que é o comentário que o responsável pelas taxas de colonização são os adolescentes numa comunidade. Então, se você conseguir introduzir a vacina num programa de saúde pública, contemplando uma boa parte dos adolescentes que estão nesse país, de adultos jovens, e isso os europeus fizeram, por exemplo, vacinaram com 85%, 90% de cobertura os grupos etários responsáveis por colonização, entenda-se aí adolescentes e adultos jovens, você gera nesses indivíduos uma proteção que impede que eles fiquem colonizados pelo meningococo. E aí você não está só protegendo esse indivíduo, mas você está contribuindo para tal proteção coletiva. Porque ele deixa de transmitir. Exatamente, diminui a transmissão. Então, a vacinação do adolescente também tem essa importância, vamos dizer, de saúde pública, né? E a gente tem hoje no programa, é importante frisar para quem está nos escutando, uma recomendação no calendário de saúde pública, no posto de saúde, gratuitamente, a vacina de meningococo C para adolescentes. E, infelizmente, nossas taxas de cobertura têm sido baixas para o meningococo, né? A gente tem tido uma procura muito inferior à que a gente supunha. É difícil vacinar adolescente, mas é importante que quem estiver nos escutando, né, aquele indivíduo que tem acesso à clínica, mas aquele que não tem, é importante ir no posto e se vacinar, não é? Porque a vacina está lá disponível para toda a população no início da adolescência. Hoje a gente tem a vacina contra o meningococo C, tem uma conjugada, isso? ACWY. Isso mesmo. E uma separada que é da meningite B, meningococo B. Pode falar um pouquinho sobre cada uma? Então, no programa do Programa Nacional de Imunizações, a gente tem uma meningococo monovalente, tem um grupo só, que é o grupo C. Ela já está no programa desde 2010 e ela foi introduzida porque no Brasil o C era, vamos dizer, o mais importante sorogrupo causador de doença. Mas há outros tipos de meningococo, né? O W, o Y, o B e alguns outros tipos de meningococo. Em nível privado e em outros países, a gente tem essas novas vacinas, que são as vacinas multivalentes, que além do C, contemplam o A, o W e o Y, ou seja, são vacinas que têm 4 grupos na sua composição. Essa vacina já está disponível aqui no nosso
país há alguns anos, em nível privado, e a Sociedade Brasileira de Imunizações recomenda, né, rotineiramente essa vacina, desde o bebê até o adolescente. Então, bebês, crianças e adolescentes devem receber essa vacina. Além dessa, você tem a vacina para o meningococo B, que é uma vacina proteica, que também está disponível aqui no nosso país e disponível em nível privado, né? Também não está no calendário público, mas está disponível em nível privado e também é recomendada pela Sociedade Brasileira de Imunizações para bebês, crianças e adolescentes de maneira rotineira. Eu recebi aqui a pergunta do Anderson, que nos acompanha, e ele faz o seguinte questionamento. A vacina do meningococo B é uma vacina cara na rede privada e ele quer saber se vale a pena, de fato, se vacinar. Uma ótima pergunta, Anderson. De fato, é uma vacina cara, eu concordo com ele. Ela é uma vacina de tecnologia muito de ponta, recente. Então, ela é, de fato, uma vacina que tem um custo alto, né? E é uma pergunta difícil, porque, do ponto de vista de saúde pública, muitas vezes não se justifica introduzir uma vacina como essa, porque você está, vamos dizer, investindo um montante de dinheiro muito grande, às vezes num país onde outras prioridades talvez sejam mais importantes para a população e que ainda não foram atendidas, para prevenir um número pequeno de casos, porque, como eu disse, ainda a gente não tem, vamos dizer, não é substancial o número de casos atribuídos ao meningococo B. A gente estima que desses 1.000 e poucos casos anuais que a gente tem, aproximadamente 20% são pelo meningococo B. Então, para que o Anderson tenha uma ideia, num país como o Brasil, a gente vai ter algo em torno de 300 casos de meningococo B por ano no país inteiro. Então, você imagina você investir, vamos dizer, para vacinar o país inteiro para prevenir esse número de casos. Claro, há outras prioridades. É diferente do ponto de vista individual. Então, se o Anderson me perguntar se vale a pena fazer essa vacina para o filho dele, eu entendo que sim. Quer dizer, eu fiz para meus filhos, indico para meus pacientes, porque é uma doença grave, é imprevisível e a gente tem casos. E é uma vacina que se mostrou eficaz, que se mostrou segura. Então, do ponto de vista individual, a despeito de ser uma vacina cara, eu entendo que ela tem o seu lugar na recomendação e acho que é obrigação do profissional de saúde disponibilizar essa informação, não é? Durante a sua consulta, da possibilidade, e a decisão, evidentemente, cabe aos pais, não é? Eu acho que para ficar ainda mais claro, está esplêndida a sua informação, mas que a gente analisa saúde pública e saúde individual, né? Como você falou, 300 casos no universo da saúde pública, em que as verbas são limitadas, investir naquilo que atinge 500 mil pessoas vai ser mais significativo. Agora, quando eu falo de um caso na minha família, é 100%. É 100%. É exatamente isso, Ricardo. É por isso que eu, como profissional de saúde, eu sempre, nas minhas consultas, checo a carteira de vacina e procuro oferecer informação para quem me procura de tudo que é possível para otimizar a proteção ao filho dele. Então, eu tento, vamos dizer, contemplar com informação, né, dos prós, dos contras, etc., de cada uma dessas iniciativas, mas é minha obrigação veicular essa informação, disponibilizar essa informação e oferecer essa possibilidade, não é, da prevenção. E você tocou num ponto muito importante, que é a educação do paciente, né? Compartilhar a informação, porque, às vezes, talvez, por pré-conceito, a gente chega achando, não, mas essa pessoa não vai ter condições. Eu fico até constrangido de dizer para essa pessoa que eu sei que tem um poder aquisitivo pequeno, falar de uma vacina que custa tanto. Mas eu não posso tirar da pessoa o poder da decisão. Ela pode escolher. Eu concordo 100%. Economizar. Agora, se ela só pode ter essa escolha se ela tem a informação, né? Isso, para mim, é muito claro. Eu tenho isso muito bem resolvido como profissional de saúde e eu, independente, eu procuro, vamos dizer, me blindar de tentar interpretar o que é importante para o pai ou não. Então, eu me coloco sempre da mesma forma, qualquer que seja o indivíduo que esteja na minha frente, com a informação. Então, ele me procurou, ele vai ter essa informação. A decisão, claro, cabe a ele, mas cabe a mim, é minha obrigação disponibilizar a informação para ele, e é o que a gente procura fazer. A Odília Cândida, ela nos pergunta o seguinte: tem algum exame específico para diagnóstico da doença na garganta, quer dizer, da infecção? Não existe, vamos dizer, claro, existe um exame que você pode fazer para identificar, mas não está indicado esse exame, principalmente pelo fato de que, mesmo que você ache lá um meningococo, como eu disse, a enorme maioria das pessoas tem um meningococo e nada acontece. Então, mesmo que eu ache o meningococo, não é para fazer nada.
Não existe indicação de tratar a colonização. Até porque a maioria dos meningococos que estão na garganta são, entre aspas, meningococos bonzinhos, que não vão causar doença. E bonzinhos porque eles não causam doença, mas, ao mesmo tempo, eles nos ajudam a formar anticorpos contra o meningococo, que vão te proteger quando o meningococo que tiver na tua garganta não for bonzinho, e for um meningococo mau, virulento. E aí você vai ter tido essas oportunidades durante a vida e vai ter construído, vamos dizer, uma resposta de anticorpos que vão eventualmente te proteger. Então, não há indicação desses exames e essa não é uma prática que deve ser realizada. Agora, a gente não pode perder de vista que é uma loteria, né? Sim. Quem está colonizado e vai adoecer gravemente... E quem só vai ficar é impossível dizer isso. Que é a maioria e que vai deixar. Daí a importância da prevenção, né? Da vacinação. Doutor Marco, algum aspecto que a gente ainda não tem abordado, que você considere relevante, queira acrescentar? Não, você é um profissional, né? Então você realmente fez as perguntas que eu entendo como expert no assunto mais importantes. Acho que a gente, é claro, é um resumo de tudo, mas eu acho que a gente salientou os aspectos que são mais relevantes em relação à prevenção dessa doença. E aí, só relembrando, a gente tem indicações de rotina para crianças, a vacina... Na Sociedade Brasileira de Imunizações, né, no calendário, que os que estiverem nos ouvindo podem acessar online esse calendário, há recomendações específicas. Então, a vacina de meningococo é indicada de rotina para aquelas faixas etárias onde a gente vê mais doença. Quais sejam os bebês, as crianças e os adolescentes, né? E algumas situações de risco. Então, por exemplo, se você, por alguma razão, teve um acidente e perdeu seu baço, ou você teve doença falciforme, que é bastante comum aqui no nosso país, e tem um problema no seu baço, ou está passando por um problema de imunidade, algumas situações clínicas podem aumentar o risco dessa doença. E nessas situações, por exemplo, o indivíduo que vive com HIV, homens que fazem sexo com homem. Então, tem algumas situações que aumentam o risco da doença meningocócica e que, nessas situações, ainda fica mais importante, não é? Essa ferramenta de prevenção e as recomendações. Mas o indivíduo pode, vamos dizer, aquele que tiver interesse, vai navegar na página da SBIM e ele vai encontrar essas informações disponíveis lá. Uma outra dúvida, última dúvida. Pessoa como eu, que já passou dos 40, não tem uma indicação de rotina da vacinação, mas vou viajar para um país em que a meningite Excelente está pergunta. ocorrendo. Esqueci de comentar, mas essa é uma das indicações, tá? Então, você está perfeitamente correto na sua colocação. Uma das indicações de fazer a vacina é quando você vai viajar para um local em que está ocorrendo uma atividade hiperendêmica, ou mesmo um surto, etc., de algum desses tipos de meningococo, e aí você vai procurar direcionar a vacinação para aquele, vamos dizer, tipo de meningococo que está ocorrendo naquele local, né? Lembrando sempre que essas vacinas precisam de um tempo para desencadear a resposta imune, então não adianta tomar vacina no dia do voo, né? Então o ideal é que você tome pelo menos, né, 15 a 30 dias antes da viagem. Tá? Não só para ter tempo de desenvolver os anticorpos, que são os agentes de proteção, mas também para evitar de ter alguma reação adversa. Vacina, uma febre, viajar com uma febrinha, com uma dor no braço, para carregar a mala, o braço está doendo. Perfeito. Faça com antecedência, exatamente, né? Isso. Tá certo, doutor Marco Aurélio Safadi, conosco, ajudando a tirar dúvidas sobre meningites, doenças meningocócicas. E eu volto a lembrar que você pode se informar no site sbim.org.br e no familia.sbim.org.br. Ambos os sites são reconhecidos pela Organização Mundial da Saúde como fontes seguras de informação. Tem dúvida? Corre lá. Está disponível 24 horas por dia. Lá você também vai poder baixar um e-book chamado Tudo o que você precisa saber sobre vacinação, sobre imunizações. É gratuito. Tem uma série de outras publicações, além dos calendários de vacinação, para cada faixa etária, com todas as vacinas indicadas, intervalos entre doses, esquemas de vacinação, reforço, necessidade, se está disponível na rede pública, se está disponível só na rede privada ou em ambas, enfim. E ainda ficou com dúvida, manda um e-mail para a gente que os especialistas da SBIM vão ter o maior prazer em responder. E como o doutor Marco Aurélio bem frisou, você, profissional da saúde, médico, enfermeiro de outra área, você, leigo, você, cidadão como eu, não abrir mão da informação de qualidade. A informação é a nossa maior aliada, é com ela que a gente pode tomar as decisões mais acertadas. Muito obrigado, doutor Marco, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e aproveito para parabenizar
todo o grupo SBIM aí na sua pessoa aí, o trabalho que vocês desempenham, que vocês fazem, é louvável e parabéns. Obrigado, doutor.